Estamos de volta com Falando Nisso. Hoje o nosso tema é o efeito sanfona, recebendo aqui o endocrinologista Dr. Pulga, tirando todas as suas dúvidas. Aliás, a gente vai atender você que ligou. Oi, meu nome é Karen, eu tenho 20 anos. Há 9 meses eu tive uma bebê e eu pesava 52 quilos e fui para 62. Então, engordei 10 quilos. Depois que ela nasceu, eu emagreci uns 10 quilos. Só que agora eu estou com 48. Queria voltar ao meu peso normal, que seria 52. Eu estou um pouquinho inchada ainda. O que eu faço para manter o meu corpo normal que era antes? Ô, querida, um beijo para você, para sua bebezinha. Um problema, né, doutor? Como ela voltar agora ao peso anterior? Veja bem, na verdade, quando você tem, quer dizer, você teve até um motivo para ganho de peso, né, que é a gravidez, mas você pode perceber até pela pequena história dela, que ela não deve ter uma tendência tão grande a engordar. Tanto é que ela perdeu peso a menos do que ela estava. Sim. Com certeza, você tem que investigar por que eu não voltei para o peso anterior. Tá? E isso ela precisa procurar um médico. Não, aí você tem que fazer um estudozinho de saúde, se não está acontecendo alguma coisinha que possa estar justificando essa perda de peso. Ela não mencionou, mas a gente tem que ver se está tendo amamentação e se tem alguma coisa em termos de hábito de vida. É uma coisa um pouquinho mais ampla assim para você investigar. Quer dizer, a partir daí você decide qual é a conduta, o que também, na minha opinião, não é tão difícil ganhar esse peso. E o que a gente sempre diz aqui no programa é que o importante é você procurar um médico. Aqui a gente dá orientação e depois você precisa procurar um profissional. Agora, doutor, é aí que mora a grande questão. A gente já tinha falado no bloco anterior que muitos médicos não se preocupam com a estabilidade desse peso, que é o grande segredo para um emagrecimento saudável. Como a gente saber que a gente está fazendo um tratamento com um bom profissional? Eu acho que aqui em São José dos Campos nós temos inúmeros, dezenas de bons profissionais. Mas acho que você, quando entrar na consulta médica de emagrecimento, de perda de peso, você tem que tocar nesse assunto. Você, paciente, certo? Falou, doutor, eu vim aqui para emagrecer e para manter o peso que nós vamos conseguir emagrecer. Se você já tem que chegar com esse interesse. E eu acho que você vai, estando na frente de um bom profissional, de um profissional atualizado, ele também tem o mesmo interesse. Quer dizer, não faça tratamento para emagrecer. Faça tratamento para emagrecer e manter seu peso. Então esse é o segredo. Esse você tem que estar, também se preocupa na primeira com consulta isso já tem que ter, tem que ter alinhavado. Olha, você vai fazer um tratamento para emagrecer e para manter o que você vai emagrecer. Então esse é o segredo, não é só emagrecer, não é só chegar ao objetivo, aquela meta, mas é manter isso. E a gente tem Ligband. Olá, boa tarde, meu nome é Edson, sou de Caçapava. Eu sofro de hipotiroidismo. Tomo medicamento, mas não consigo baixar o meu peso. Isso pode vir causar o efeito sanfona? Obrigado. Ô, querido, um beijo. Ótima pergunta. Tem algumas considerações na pergunta que ele fez. O hipotiroidismo é uma das causas de aumento de peso, né? Quando mal controlado. Aliás, essa foi a desculpa do Ronaldo, né? E, infelizmente, nós não podemos concordar com ele. A própria reação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de Diabetes e outras sociedades foi imediata. Você bem medicado, o paciente hipotiroideu bem medicado, fazendo o seu controle de TSH, o TSH normal, que é um exame que diz para a gente, norteia para a gente se a dose está correta, ela é a substituição hormonal mais perfeita que existe. Então, a partir do momento que você está bem controlado, você e uma pessoa não hipotiroideia são exatamente a mesma coisa. Então, no caso dele, é alguma outra questão, né? Ele fez uma outra pergunta. Se ele está mal controlado, isso pode favorecer o aumento de peso. Se ele estiver bem controlado, isso não está favorecendo o aumento de peso. E ele fez uma terceira observação. Com certeza, o hipotiroidismo bem controlado não favorece o efeito sanfona. Muito bem, um beijo para você, meu querido. Bom, agora a gente está falando de alimentação saudável, né, que envolve um emagrecimento saudável. E a nossa querida amiga nutricionista Nádia Costa, ela foi até um supermercado para explicar para a gente como ler os rótulos dos alimentos e aí sim, seguir uma dieta saudável. Confere. Hoje eu estou aqui num supermercado em São José dos Campos e vou mostrar para vocês o que é mais importante a gente observar no momento de comprar um produto industrializado ou algum produto pronto, né? O que a gente tem que observar nos rótulos. Vamos começar pelo famoso macarrão instantâneo.
Macarrão instantâneo, ele tem um excesso de gordura, um excesso de sódio. Então, se a gente for observar no rótulo, em um pacote ele vai ter 16 gramas de gordura. E comparado com um macarrão que não é instantâneo, ele vai ter 1 grama de gordura só, né? Então, 1 grama de gordura no macarrão que vai demorar os 8 minutos, contra 16 gramas de gordura no instantâneo. Muito cuidado com os temperos prontos e aquelas tabletes, elas também vão ter um excesso de sódio. Esses temperos agora, que são indicados para o preparo do arroz ou para o preparo do feijão, eles também vão ter um excesso desse sódio. Aqui, a metade da porção, ele vai ter 1.600 miligramas de sódio. Também é um excesso. Quanto que se a gente for comparar a quantidade de sódio, por exemplo, de um molho pronto, aqui ele vai ter 260. Então, façam a conta, 260 num molho pronto contra 1.900 num tempero pronto para preparar o alimento. Então, é um excesso de sódio. Procurem usar cebola, o alho e sempre um sal marinho iodado de preferência. Os bolinhos recheados também, muita atenção com as crianças, nada de bolo pronto para criança, nem para adulto, né? Mas a criança é o que acaba mais consumindo e vai ter um excesso de gordura. Que eu coloquei para a gente comparar, que ficou bem interessante, hambúrguer. O hambúrguer de carne, o hambúrguer de peru e o hambúrguer vegetal, que seria o hambúrguer de soja, né? Na mesma proporção, né, o tamanho da porção entre os três é a mesma, então 1 hambúrguer e meio. No hambúrguer de carne, aqui a gente vai ter 15 gramas de gordura. No hambúrguer de peru, a gente já vai ter 9 gramas de gordura. E no hambúrguer vegetal, nós vamos ter 3 gramas de gordura. Então, essa proporção vai baixando de 15 para 9 para 3 gramas de gordura, né? Então, procurem sempre observar nesses alimentos a quantidade de gordura, né? Eu sei que é complicado, a gente pode até se perder no supermercado, mas vamos optar pelas carnes mais magras, mais saudáveis, pelos alimentos que demoram uns minutinhos a mais, mas eles vão ter bem menos gordura, menos sódio. Isso vai refletir diretamente na nossa saúde. Outro produto para a gente observar, que é importante, são as gelatinas, né? As gelatinas, elas têm um excesso de corante, um excesso de aditivos que vão intoxicar o organismo. Então, evitem ingerir a gelatina, sempre a gelatina incolor, ou então a agar-agar, que é uma alga branca japonesa, que a gente pode preparar com suco natural, suco de fruta natural. A gelatina, nessa gelatina, nós vamos ter 4 tipos de adoçante, além dos corantes artificiais. Então, só nessa gelatina, a gente vai ter ciclamato de sódio, aspartame, acesulfame K, sacarina sódica, além de corantes artificiais, né? O bordô e o amarelo crepúsculo. Então, evitem principalmente as gelatinas de todos os sabores, elas vão ter um excesso de adoçante e um excesso de corantes. Ótimas dicas, né? Aliás, um grande beijo para a Nádia, nossa grande amiga nutricionista. Doutor Pulga, a gente pode dizer que uma dieta saudável, uma alimentação regrada é o principal pilar de uma dieta, de um tratamento para emagrecer? Eu diria que é o pilar para você ter uma manutenção de saúde, emagrecer, manter peso e com saúde. Que é o mais importante. Com certeza. Olha só que bacana, gente, viu? Por isso que os alimentos mais saudáveis são sempre as melhores opções. A gente vai para mais uma paradinha no Falando Nisso, a gente já volta falando sobre efeito sanfona. Aliás, você participa com a gente, tá? 9711-1313 ou então mande torpedos SMS. Logo daqui a pouquinho também tem notícias do Segurança 24 Horas. Não sai daí. Antes, tem Boca no Trombone. Eu acho que uma coisa interessante que eu vi hoje, um termo da legalização para banir nomes estrangeiros no Brasil. Eu achei uma coisa meio louca, que é um negócio seguinte, você quer proibir de colocar nome estrangeiro no seu próprio filho. Aí você fala o seguinte, então você não vai colocar mais nenhum nome. Paulo é espanhol, é de Portugal, então você não coloca também. Maria é de Portugal, você também não coloca.
Você vai cortar um monte de nome, vai sobrar o quê? Vai colocar Tupi-Guarani, vai buscar lá bem na história, bem antigona mesmo. Mas se você for bem mesmo o Brasil é constituído pelo quê? Pela história, pelos estrangeiros que vieram para o Brasil. Ou seja, os nomes estrangeiros fazem parte do Brasil, não tem como você querer cortar isso do Brasil.